Olá amigos, tudo bem? O objetivo desse vídeo vai ser mostrar os clubes que mais estão a perigo de descer para a segunda divisão. Então o que é que nós fizemos? A partir do Coritiba, 15º colocado, nós listamos o 16º, o Cuiabá, o 17º, o Ceará, o 18º, o Atlético Goianiense e o 19º, o Avaí. O 20º, que é o Juventude, já está rebaixado. Então, dentre esses aqui, provavelmente sairão os outros 3 rebaixados. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos falar do Coritiba, que atualmente está com 35 pontos, é o que está na frente dos outros. Cuiabá com 34, Ceará 34, o Atlético 33 e o Avaí com apenas 28. Muito provavelmente esse será em breve o segundo rebaixado. Então, começando pelo Coritiba, na 35ª rodada, ele vai enfrentar o Juventude lá no Rio Grande do Sul. Então esse jogo é chave para o Coritiba. Se ele tem pretensões de continuar na Série A, ele vai ter que ganhar do Juventude. Porque na 36ª rodada, o adversário dele vai ser o Flamengo, vai jogar em casa, mas é o Flamengo. E na 37ª rodada, o outro adversário é o Corinthians. E na 38ª, o último jogo, é um confronto direto com o Cuiabá. Então, ou os dois podem morrer abraçados, ou um eliminar o outro. Já o Cuiabá, na 16ª colocação, ele vai enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro. Um jogo muito difícil para as pretensões do Cuiabá. Na 36ª rodada, ele vai enfrentar o Palmeiras em casa. Um jogo também muito complicado para o Cuiabá. Depois vai jogar fora contra o Atlético Mineiro. Também outro jogo difícil. E finalmente é o jogo confronto direto contra o Coritiba. Então eu estou apostando no Cuiabá como o terceiro clube a ser rebaixado. Acho bem difícil a situação do Cuiabá. O 17º colocado é o Ceará com 34 pontos. Então, contra o Fluminense, o jogo da 35ª rodada, esse jogo é a decisão para o Ceará, pois, obrigatoriamente, ele vai ter que vencer o Fluminense, pois ele terá 2 jogos seguidos fora de casa. Então, após o Fluminense, na 36ª rodada, ele vai pegar o Corinthians, lá em São Paulo, pegará na 37ª o Avaí, lá na casa do Avaí, em Florianópolis. Então é um jogo, não vou dizer que já é muito decisivo para o Ceará, porque o Avaí eu considero até um time que já está quase rebaixado, mas não vai deixar de ser perigoso para o Alvinegro. Então também podemos considerar um confronto direto. E o último jogo do Ceará, 38ª rodada, vai ser exatamente contra o Juventude, já rebaixado, o lanterna da competição. Então eu creio que o Ceará, com 2 vitórias, ele talvez possa se salvar do rebaixamento. Mas é de fundamental importância a vitória contra o Fluminense na segunda-feira. Atlético Goianiense. Ele joga em casa contra o Santos. O Atlético ele é muito difícil em casa. Pode vir uma vitória, sim, contra o Santos. Em seguida, ele vem aqui para Fortaleza enfrentar o Fortaleza. Então é esse jogo que vai ser bem interessante, pois alguns torcedores do Ceará vão torcer pela derrota do Atlético Goianiense. Aí em casa, o Atlético Goianiense vai jogar contra o Atlético Paranaense. Também um jogo difícil. E o último jogo do Atlético Goianiense é contra o América Mineiro, lá em Minas, fechando a 38ª rodada. Também vejo um pouco difícil a vida do Atlético Goianiense. E por fim o Avaí. O Avaí, na 35ª rodada, ele enfrentará o Red Bull Bragantino em casa.
Depois sairá e jogará em São Paulo, lá em Santos, contra o Santos. Jogo difícil para o Avaí. Enfrentará o Ceará em casa, um confronto direto. E por fim, jogará contra o Flamengo lá no Maracanã. Também um jogo bastante difícil. Então, eu não creio que o Avaí vai escapar. Então, na minha ótica, já temos Juventude já certo. O segundo clube, estou apostando no Avaí. Terceiro clube, no caso, o Cuiabá. E ficará, talvez, entre o Coritiba ou o Atlético Goianiense, o outro clube a ser rebaixado. Eu creio que o Ceará poderá escapar desse rebaixamento. Bom, meus amigos, era essa a análise que eu queria fazer desses clubes que estão a perigo de um rebaixamento. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se chegaram até aqui o fim desse vídeo, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal e nos dê aqui essa força. Obrigado, até uma próxima. Valeu!